Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Continuamos firmes na lei de improbidade administrativa e, como sempre eu falo em meus treinamentos, terceira aula. Boa, menino. Boa, menina. Maravilha! Então a gente falou sobre a lei de improbidade administrativa de maneira geral, falamos sobre o enriquecimento ilícito, falamos sobre prejuízo ao erário, falamos sobre atos que atentam contra os princípios da administração pública e agora vamos falar das penas. Das penas! E aí é onde eu peço a sua atenção, meu amigo, minha senhora, menino, menina. Presta atenção aqui, importante. Primeira coisa, vamos começar do 14, 12, 24. 14, 12, 24. Não importa de onde você está começando para estudar isso. O importante é você fazer na sua cabeça uma questão lógica que facilite a memorização. 14, 12, 24. 14, 12, 24. A gente está falando da suspensão dos direitos políticos. Eu não vou começar explicando o que é um, o que é outro, o que é pena, não. Eu quero achar um caminho para a gente conseguir decorar isso mais fácil. O caminho é esse, ó. Primeiro, 14, depois 12, 24. Suspensão dos direitos políticos. 14 anos, 12 e depois, ó, 24 é a multa, tá? Enriquecimento ilícito, a suspensão dos direitos políticos é 14 anos. Prejuízo ao erário é 12 anos. E esse mesmo número vai se aplicar aqui quando a gente falar da proibição de contratar ou receber benefícios, incentivos. Então, não mais que 14 anos no enriquecimento ilícito, não mais que 12 anos no prejuízo ao erário. 14, 12, 24. Esses são os números que aparecem aqui na pena. 14, 12 e 24. Quer que explique novamente? Explico. Adalberto, foi muito rápido. No enriquecimento ilícito, uma das penalidades é a suspensão dos direitos políticos por 14 anos, a proibição de contratar ou receber benefícios incentivos por 14 anos. No prejuízo ao erário, a suspensão dos direitos políticos é por 12, da mesma forma, a proibição de contratar também é por 12 anos. Agora, olha para o azulzinho aqui, a proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente lisado. O que a gente está falando aqui? A pessoa foi e cometeu essa infração quando estava trabalhando com a prefeitura e agora está trabalhando numa sociedade de economia mista, numa autarquia. Foi contratado para trabalhar numa autarquia. Porém, ele foi julgado, transitado em julgado e tinha aí a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar não mais que 14 anos, mas antes disso ele já foi contratado. A proibição de contratar pode extrapolar o ente público e aí essa pessoa não vai ser contratada na autarquia. Por quê? Porque também aqui, ó, proibição de contratar deverá constar no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas. O 6 se deu mal. Porque quando for contratar numa autarquia, a autarquia também deve fazer a verificação dos seus antecedentes e localizar aqui, ó, no Cadastro Nacional das Pessoas Inidôneas o seu nomezinho. Não é o seu, né, meu amigo? Não é o seu, minha amiga, porque você está estudando justamente para passar no concurso. É do terceiro enrolado que cometeu o crime aí, cometeu a infração e foi suspenso. E foi punido. Vamos lá, em 14, 12 e 24, a gente já chegou até aqui no 14 e 12 também na proibição de contratar. Ainda olha agora para o amarelinho. A perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio atinge a pena... não, esse amarelinho aqui é para estar aqui, ó. A perda da função pública atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e mesma natureza na época em que foi contratado, podendo o magistrado, aqui no inciso 1, que é o enriquecimento ilícito, estendê-la aos demais vínculos. Então, a perda da função pública atinge, na época, o vínculo da mesma qualidade na época dos fatos, podendo, no inciso 1, enriquecimento ilícito, estendê-la aos demais vínculos. Então, na época ele era agente, agora é diretor. O magistrado pode chegar aqui e falar, não, tem a perda também da função aí de diretor, ok? O cargo de diretor.
Continuamos. Perda da função pública, sim. No enriquecimento ilícito, no prejuízo ao erário, sim. Agora aqui, ó, princípios da administração pública, não está aqui, ó, perda de bens. Se efetiva a perda de bens, é o prejuízo ao erário. A perda da função pública não está aqui no princípio da administração pública, também a suspensão de direitos políticos. De toda forma, a multa é 24 vezes o salário de agente e a proibição de contratar não mais que 4 anos, 14, 12, 24, e aí você olha para esse lado aqui, tem 4 anos, passa esse caminho na sua memória, na sua cabeça, para quando você já estiver de frente ali com o gabarito, você lembrar que é 14, 12, 24, e aí só sobra esses 4 anos aqui, que é a proibição de contratar. Parágrafo 7. As sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nessa lei segue o princípio constitucional non bis is idem. Isso aqui dificilmente cai na prova, mas é bom falar. Para efeitos da contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito julgado. Então, contagem do prazo. As sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando não cabe mais recurso, aí ocorre o trânsito em julgado. Ok? Vamos continuar aqui com processo administrativo. Processo administrativo. E aí você vai lembrar também das características, ó. Lembra que é 14, 12, 24, 14, 12, 24, então 4 ali separadinho naquela tabela. Aqui a gente tem o número 90, 90 aqui, 90 lá embaixo, 90 aqui e 90 lá embaixo. Então, se aparece um 8 falando aqui que, ó, poderá afastar o funcionário público, aqui a afastação, o afastamento preventivo, sem prejuízo da remuneração até 90 dias. A autoridade judicial competente pode afastar o funcionário público não mais que 90 dias, prorrogável uma única vez. 90 dias. Então aí você já decora. Ó, a solução consensual, a gente está falando aqui do acordo que o pessoal pode fazer. Esse acordo poderá as partes requerer ao juiz paralisar a interrupção do prazo de contestação por prazo não superior de 90 dias também. Então se tem 90, 90, aparece um 7 ali, aparece 70. Poxa, Adalberto não falou de 70. Ele falou só do 90. Eu sei que ele falou 90, eu não lembro direito o que era, mas era 90. Ele falou 4 vezes, 90, 90, 90 e 90. Então só pode ser 90, não é 70. Então coloca no gabarito 70. Aí, vamos lá. Vamos resumir isso aqui, ó. PAD, processo administrativo. É proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum. Não tem essa do procedimento especial. O fórum, a competência é do fórum do local onde ocorreu o dano da pessoa prejudicada. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa. Mas aqui, ó, proposta pelo Ministério Público, tá? Qualquer pessoa pode representar a autoridade competente. Vai comunicar ao Ministério Público para instaurar o processo administrativo. A pessoa chega lá e fala, olha, eu tô com vontade, eu tenho uma denúncia aqui. Tá bom, pode ser, chega lá oralmente, só que essa representação será escrita ou reduzida a termo e assinada. Assina aqui, Adalberto, você está falando uma denúncia, então tudo bem, eu vou escrever, vamos reduzir a termo aqui e se assina, ok? Se rejeitada a representação, não impede que a própria pessoa represente ali no Ministério Público, vai direto no Ministério Público. Ah, rejeitou na prefeitura, tudo bem, vai no Ministério Público. Rejeitada a denúncia, não impede que a pessoa vá no Ministério Público. Artigo 15. A comissão representante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal, ao Conselho de Contas, a existência do PAD. Por quê? Porque quando você for fazer um acordo também ali com a Justiça, vai precisar que o Tribunal de Contas também verifique isso aí. Poderá, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens, aqui é uma tutela de urgência,
poderá, em caráter antecedente, antes de iniciar o processo, incidente, no meio do processo, pedir a indisponibilidade de bens, que é formulado independente do que? Da representação. Já verificado que tem ali, vai ser necessário mesmo o PAD, então vamos pedir já de imediato a indisponibilidade de bens, e a gente vai chegar na parte de indisponibilidade de bens mais detalhada. É formulado independente da representação, se houver indícios do ato de improbidade, a autoridade que conhecer o fato representará ao Ministério Público. Veja que a autoridade que conhecer o fato representa ao Ministério Público, não é ela que inicia o PAD. A autoridade representa o Ministério Público competente para as providências necessárias. Pode contas bancárias e aplicações financeiras mantidas no exterior. Veja que conta bancária, você vai ver que é lá em último caso. Primeiramente, preferencialmente, tem outras coisas que se pode já pedir em disponibilidade de bens. Em último caso, as contas bancárias, mas pode conta bancária. Apenas será deferido se ficar claro a questão do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil ao processo após a oitiva do réu em 5 dias. Então, vamos lá. A indisponibilidade de bens precisa de oitiva do réu. Sim, sim. Sim ou depende? Depende, porque se for, pode sem a oitiva dos réus, se ficar comprovado ali que essa atitude, esse procedimento pode frustrar a efetividade da medida. Então, o PAD, o Ministério Público, e aí a gente pede a disponibilidade de bens, que pode ser conta bancária, precisa da oitiva do réus em 5 dias, mas se for questão de frustrar a efetividade da medida, pode fazer sem a oitiva dos réus. Ok? Continuando, mais de um réu, a somatória dos valores não poderá superar o montante indicado na petição. Mais de um réu, a somatória não vai superar o montante do indicado na petição. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa do dano indicada na petição inicial, permitir a substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro judicial, e aí vai a requerimento do réu. É vedada a decretação da indisponibilidade de quantia de até 40 salários mínimos, depositada em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. A ordem da indisponibilidade de bens deve priorizar primeiro veículos terrestres, bens móveis em geral, e, por último, apenas na inexistência desses, as contas bancárias, pedras preciosas, metais preciosos, aeronaves, ações de cotas simples em empresas e apenas na inexistência desse as contas bancárias. Você vem aqui que fala, ó, pode contas bancárias e aplicações financeiras mantidas no exterior, sim. Preferencialmente vai tentar o quê? Bloquear bens móveis, imóveis terrestres, bens móveis em geral, semoventes, navios, aeronaves, e aí apenas na inexistência desse o bloqueio das contas. É importante você ter em mente que, se colocar aqui, pode preferencialmente as contas bancárias? Não. Pode exclusivamente as contas bancárias? Não. Porque aqui na norma, no parágrafo 13 aqui, ó, fala que deve priorizar a ordem de indisponibilidade de bens, deverá priorizar. Então, se falar que exclusivamente contas bancárias? Não. Preferencialmente contas bancárias? Não. Somente contas bancárias? Não. Mas pode contas bancárias apenas na existência ali, da questão de bens móveis, semoventes, aí vai. É vedada a decretação de indisponibilidade de bens da família do réu. É vedada a decretação de indisponibilidade de bens da família do réu. Você vê que os sucessores responderão até o valor da herança ou do benefício legal transferido. Mas é vedada a decretação de indisponibilidade de bens da família do réu. Ao réu é assegurado o direito de ser interrogado sobre o valor de que se trata a ação, e sua recusa ou silêncio não implicará a confissão. Vamos lá, sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa de autoria. Então, a sentença civil, a sentença penal também aqui, ó, inexistência da conduta ou pela negativa da autoria.
Esta lei prescreve em quanto tempo, gente? 8 anos. Esta norma prescreve aí em 8 anos a imposição do que? Da pena, né? Então a gente tem 90 a 90 e aqui tem um 8, ó. 90 é o quê? Afastamento preventivo, não mais que 90 dias. A solução consensual pode propor a interrupção do prazo de contestação por 90 dias. A prescrição do PAD é 8 anos. É 8 anos. Agora a gente vai lá, tudo bonitinho, estudamos as normas, a petição está ok, cita os réus para o procedimento comum, para que seja contestado o prazo comum aqui em 30 dias, é o processo administrativo, processo civil. Processo civil aqui está certinho, tudo organizadinho. Cita o réu para 30 dias apresentar a contestação. Se a imputação envolver desconsideração da pessoa jurídica, serão observadas as normas do processo civil. É possível a desconsideração da pessoa jurídica no processo administrativo? É sim, mas se envolver, segue as normas do processo civil. Ok? Em qualquer momento, se verificada a inexistência do ato de improbidade, juiz julga a demanda improcedente. A gente ia falar da solução consensual, que aí é 90 dias também, não um prazo maior que 90 dias. É nula a decisão de mérito total ou parcial que julga o condenado, aí é o réu, por tipo diverso daquele que foi definido na petição inicial. A petição inicial falava uma coisa e na hora de condenar o requerido, está falando outra. A petição inicial apresentava ali a contestação, na petição também, os dados aí do Ministério Público, as evidências, falava uma coisa e na hora de condenar o réu, condenou sem a produção das provas por ele tempestivamente especificada. As provas que não foi tempestivamente especificada. Não se aplica ação de improbidade administrativa na presunção de veracidade dos fatos em caso de revelia, na imposição de ônus da prova ao réu, no ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir os conflitos. Ok? O reexame obrigatório da sentença de improcedência ou extinção sem resolução do mérito não se aplica. Então, 90 a 98 anos a prescrição e agora a gente vai falar do recurso. Qual o recurso que a gente usa no meio do processo civil? Tem a eficácia de decisão ali no meio do processo civil, por exemplo, ao pedido de indisponibilidade de bens. Cabe qual recurso, gente, ali no meio do processo? O agravo de instrumento. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, cabe o quê? Agravo de instrumento. Ó. Parágrafo 17. Da decisão que deferir ou indeferir o quê? A indisponibilidade de bens, cabe o quê? Agravo de instrumento. A indisponibilidade de bens pode ser em caráter antecedente ou incidente. Então, o recurso que eu vou utilizar é o agravo de instrumento. Falei em algum momento de apelação? Falei em recurso extraordinário? Falei em recurso inonimado? Falei em agravo de instrumento. Vou repetir de novo, agravo de instrumento. Da decisão que rejeitar as questões preliminares ali no meio do processo, caberá o quê? Agravo de instrumento. Ok? Então, não esquece, no meio do processo é o quê? Agravo de instrumento. Vamos exercitar? Questão de 2024, reaplicação da prova da lei, questão 58 aqui, ó, da prova de 2024 São Paulo, estabelece que da decisão do juiz que determinar a indisponibilidade do réu, caberá o quê? De tanto falar, parece que você já decorou, hein? Parece que você já... Ó, caberá o quê? Eu falei agravo de instrumento. Caberá apelação? Cabe recurso inonimado? Não caberá recurso? Cabe embargos de divergência? Caberá o quê? Agravo de instrumento. Não confunda as coisas. Você está estudando muito bem e a consequência de estudar assim é começar a acertar na prova, gente. É gabaritar. É tudo que há de bom. Faltam esses 2 slides aqui para a gente finalizar e eu vou falar novamente. Veja que aparece o 90 aqui. A gente tinha falado do 90, a gente tinha falado do 90 e a gente tinha falado do 8.
90 era o que, Adalberto? Afastamento preventivo. Se as partes quiserem entrar em acordo ali, pode suspender também, pedir para o juiz suspender o prazo. Se houver possibilidade de solução consensual, pode a interrupção do prazo para contestação por 90 dias. A gente fala de 90 novamente aqui. E aí na questão cai nos 70 lá. Para apuração de fins do valor do dano ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas. A gente está falando aqui, ó, ressarcimento. Para apuração do ressarcimento, oitiva do Tribunal de Contas, que se manifestará com a indicação dos parâmetros utilizados. Qual que é a regra do cálculo no prazo de 90 dias? Não tem 70 aqui, né? Tem o 8, mas não tem 80. Tem o 8. O 8 é a prescrição, mas não tem 80. Tem 90. Então, coloca na sua cabeça, não vai cair. Se caiu 60, se caiu 30, 30 dias é o quê? Né? A gente está falando aqui, ó, apuração dos ressarcimentos. Tribunal de Contas competente, 80. 90 dias. Não confunde. Caso, dá um print nessa tela aqui que já vai te ajudar. Vamos lá, nas negociações para a celebração de acordo. Acordo do quê? Acordo de não persecução civil. Vai estar de um lado o Ministério Público, do outro o investigado, o demandado e o seu defensor. Se descumprir o acordo fica impedido de fazer novo acordo em 5 anos. Vamos falar um pouquinho desse acordo de não persecução civil. Artigo 17b, quais são as condições? O Ministério Público pode celebrar, mas precisa atender esses requisitos. O integral ressarcimento devolve a vantagem devida, oitiva do ente federativo lesado antes e depois da propositura da ação. Aprovação em 60 dias pelo Ministério Público para apreciar as promoções de arquivamento do inquérito anterior ao ajuizamento da ação. Da homologação judicial, independente do acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação. Poxa, já viu que ia acontecer mesmo, a pessoa vai lá e fala, não, eu cometi essa besteira aí, mas eu vou integrar, vou fazer o integral ressarcimento, eu vou devolver a vantagem. Mas nem começou o processo administrativo, já está falando? Então, poxa, então vamos fazer o acordo de não persecução civil. O Ministério Público foi lá e fala, bom, então tá bom. Só que mesmo que não tenha começado, precisa o quê? Da homologação judicial, independente do acordo tiver começado, independente do acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação. Para fins da apuração do valor, precisa da oitiva do tribunal competente no prazo de 90 dias. 8 é a prescrição. 90 também é o quê? O afastamento preventivo do servidor aí, sem prejuízo da remuneração. E aí você que estudou o Estatuto do Servidor, você vê que tem um afastamento preventivo e tem também a suspensão. Na suspensão, aí sim, tem todo o prejuízo. E aí na solução consensual ali, as partes podem requerer a interrupção do prazo para a contestação por 90. Dá para confundir? Tá, mas se você repetir tanto que nem eu, chega uma hora e você fala, é natural, é natural. Vamos lá, o prazo de prescrição do referido caput desse artigo interrompe-se. Fica parado ali pelo ajuizamento de ação de improbidade, pela publicação da sentença condenatória. Só esses dois? Sim. Você precisa entender que é só esses dois. Pelo ajuizamento da ação de probidade administrativa, a administrativa interrompe o prazo de prescrição. Pela publicação da sentença condenatória, interrompe o prazo de prescrição. E o resto é o quê? Decisão ou acórdão. Decisão ou acórdão. 2 você precisa decorar e o resto é decisão ou acórdão. Decisão de quem? Do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal. Decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal. Prazo de prescrição interrompe pela decisão ou acórdão do Superior Tribunal, do Tribunal de Justiça. Entendeu? Pelo ajuizamento da ação. E aí, veja, a gente está falando aqui do interrompem. E a gente vem aqui, ó, a instauração do inquérito civil ou de processo administrativo para apuração do ilícito, lei suspende o curso do prazo prescricional no máximo 180 dias corrido. A instauração do inquérito civil ou de processo administrativo
suspende o curso do prazo prescricional. Aí é questão de decorar mesmo, porque aqui, ó, a instauração do processo civil. Suspende o prazo do processo administrativo, suspende o prazo prescricional. E aqui no 4 ele fala, o prazo de prescrição interrompe pelo ajuizamento. Então, normalmente está conforme a norma lá para tentar te confundir. Então, interrompe pelo ajuizamento e suspende pela instauração do inquérito civil. Interrompida a prescrição, o prazo começa a correr do dia da interrupção pela metade do prazo previsto neste artigo. E aí a gente acabou. Daqui a pouco eu vou colocar mais questões. Estou muito feliz porque o material tá ficando legal, tá ficando maneiro. E se você está aqui nesse momento ouvindo as minhas palavras, é porque você tem esperança também que esse material possa te ajudar. E eu fico feliz por isso, que está me ajudando bastante. Então, se de alguma forma também está te ajudando, eu fico feliz. Até daqui a pouco.